Pensar como um verdadeiro líder começa no exato instante em que você decide que a sua existência merece um norte, e não apenas o seu suor. Um executor pode dedicar tempo, energia e sacrificar horas de sono, mas sem a mentalidade de liderança, todo esse esforço se dispersa ao vento. A liderança é aquele momento crucial em que você se eleva acima das tarefas cotidianas e faz a pergunta que realmente importa: para onde eu estou indo de verdade? Muitas pessoas passam os dias apenas cumprindo tarefas, marcando itens em uma lista, mas nunca moldando o próprio futuro. Elas focam no que mandaram elas fazerem e não em quem elas estão se tornando no processo. Um líder inverte esse roteiro. O líder pensa à frente, olha com profundidade e age com um propósito inabalável. Essa mudança não exige um cargo na porta, uma promoção ou a permissão de ninguém. Começa com uma postura mental, uma escolha deliberada de parar de correr em círculos e começar a segurar o volante com firmeza. Quando você pensa apenas como um Igesukora, a vida acontece com você. Quando você pensa como um líder, a vida responde a você. Você começa a enxergar oportunidades onde a maioria só vê problemas. Você começa a tomar decisões que te impulsionam para frente, em vez de ficar preso a rotinas que te seguram. O foco passa a ser o panorama geral, ignorando o ruído do momento. Esta introdução é o seu ponto de virada. Você está aqui porque busca mais clareza, mais direção e um controle real sobre o caminho à frente. Fique comigo nos próximos minutos, pois vou te ajudar a construir uma mentalidade que eleva suas ações, afia suas escolhas e fortalece seu futuro. Vamos mergulhar nisso. E se você está comprometido com essa mudança, já verifique se está inscrito para não perder nada dessa jornada de crescimento. Número 1. Pare de reagir e comece a direcionar sua vida. Você sente a diferença na pele no momento em que muda da reação para a direção. Reagir é automático. É o que acontece quando você deixa as circunstâncias, as pessoas e as emoções ocuparem o assento do motorista. Mas direcionar a sua vida, isso é intencional. É a decisão de retomar o controle e parar de deixar o mundo ditar a sua velocidade, a sua direção ou os seus limites. A mentalidade operacional espera por instruções. Ela aguarda sinais, lembretes e momentos que forçam uma ação. Mas a mentalidade de liderança cria esses momentos. Um líder não precisa de um empurrão. Eles geram seu próprio impulso. Eles compreendem que cada dia ou é moldado pelas suas escolhas, ou é moldado pelo caos. E se você não escolher, o caos escolherá por você. Direcionar a vida começa com clareza. Não uma clareza perfeita, mas uma clareza honesta. O que você realmente quer? Onde você quer chegar? Que tipo de pessoa você deseja se tornar? Quando você ignora essas perguntas, sua vida se transforma em uma série de reações automáticas. Você acorda respondendo a mensagens, pressões, demandas, emergências e expectativas que nem são suas. E isso drena sua força mais rápido do que qualquer trabalho pesado jamais poderia. Mas quando você começa a direcionar, você para de viver por impulsos emocionais. Você para de pular em cada problema como se fosse uma crise terminal. Você para de deixar coisas pequenas te desviarem das grandes prioridades. Você começa a escolher o que merece sua energia e o que deve ser ignorado. Você começa a agir por intenção, não por irritação. Isso é pensar como líder. Um líder não diz, eu não tive escolha. Um líder diz, eu fiz a escolha. Eles entendem que responsabilidade é poder. Quando você assume suas decisões, você assume seus resultados. E quando você é dono dos seus resultados, seu futuro se torna algo que você pode moldar, algo que você pode construir, algo com que você pode contar. Este é o ponto de inflexão do crescimento pessoal. Não é talento, não é oportunidade. É escolha. A escolha de parar de reagir ao barulho da vida e começar a direcioná-la com propósito. Você não precisa mudar tudo da noite para o dia. Comece com uma única coisa, a qual você não vai mais reagir cegamente. Pode ser o estresse, pode ser uma crítica, pode ser o medo ou até mesmo suas próprias dúvidas. Escolha uma coisa e assuma o controle sobre ela. Assim que vencer essa pequena batalha, você sentirá algo mudar dentro de si. Sentirá a força retornando a lugares que você esqueceu que tinha. Direcionar sua vida é uma disciplina diária.
uma promessa diária a si mesmo, um lembrete diário de que seu futuro nunca será construído reagindo a cada distração que aparece. Seu futuro será construído direcionando seu tempo, seu foco, seus hábitos e suas decisões com intenção. A partir de hoje, pare de deixar a vida te empurrar. Comece a pilotá-la. Número 2. Construa uma visão tão clara que ela te puxe para frente. A força de um líder não vem de trabalhar mais duro que todos os outros. Vem de saber exatamente para onde estão indo. Quando sua visão é nítida, sua energia aumenta, suas decisões se tornam afiadas e seus passos se tornam deliberados. Você não está mais vagando pelos seus dias. Você está se movendo com propósito. A mentalidade de executor foca nas tarefas. O que precisa ser feito hoje? O que deve ser completado até o fim do expediente? O que alguém está esperando de mim? Mas a mentalidade de líder foca na direção. Um líder acorda com uma imagem do futuro rodando na mente. Essa imagem se torna seu combustível. Torna-se a força silenciosa puxando-o para frente, mesmo nos dias em que a motivação está baixa. Uma visão clara não é fantasia, não é pensamento positivo, é um compromisso. É uma declaração que diz, é para lá que estou indo, estou disposto a crescer e me tornar a pessoa que pertence àquele lugar. Esse tipo de clareza transforma confusão em confiança e pressão em progresso. Quando você não tem uma visão, tudo parece urgente, tudo parece importante, tudo parece exigente. Você acaba perseguindo ruídos em vez de oportunidades. Você pula de tarefa em tarefa, esperando que algo eventualmente melhore sua vida. Mas sem direção, até os trabalhadores mais esforçados ficam estagnados. Eles se movem rápido, mas não vão a lugar nenhum significativo. Quando sua visão é forte, as pequenas frustrações perdem o poder. Os contratempos temporários não te derrotam. As pequenas inconveniências não te tiram do trilho. Por quê? Porque você consegue ver para onde está indo. Você sabe o que importa e o que é irrelevante. Você sabe o que merece sua energia e o que merece seu silêncio. Sua visão deve ser simples o suficiente para ser lembrada, mas poderosa o suficiente para te mover. Pode ser o tipo de carreira que você quer, a pessoa que você quer se tornar, a vida que quer construir ou o legado que quer deixar. Seja o que for, torne-a específica, torne-a vívida, torne-a sua. Um líder não espera o mundo dar permissão para sonhar. Eles tomam essa responsabilidade. Eles sentam consigo mesmos e fazem as perguntas desconfortáveis. O que eu realmente quero? O que estou disposto a mudar? Por qual futuro estou disposto a lutar? Quando você é honesto consigo mesmo, uma visão começa a se formar. E uma vez formada, ela se torna a bússola para cada decisão. Ela guia com quem você passa tempo, quais hábitos você constrói, quais oportunidades persegue e quais distrações você abandona. A beleza de uma visão forte é que ela não apenas te empurra, ela te atrai. Ela te puxa para frente naturalmente, da mesma forma que um ímã poderoso atrai metal. Você começa a agir em alinhamento com ela. Você começa a fazer escolhas que se encaixam no futuro que você quer, não no conforto que você já conhece. Lembre-se disto, você não se eleva às suas metas, você se eleva à sua visão. Metas são degraus, visão é direção. Metas são concluídas, a visão continua evoluindo. Portanto, crie uma visão tão clara que você possa vê-la quando fechar os olhos e tão poderosa que ela te guie quando seus olhos estiverem abertos. Número 3. Pense em sistemas, não em turnos. Um executor aparece, completa o turno, vai para casa e espera pelas próximas instruções. Um líder pensa diferente. Um líder não pensa em horas trabalhadas. Eles pensam em sistemas. Eles constroem estruturas que mantêm sua vida avançando automaticamente, mesmo nos dias em que se sentem cansados, distraídos ou sobrecarregados. Esta é uma das maiores diferenças entre as pessoas que crescem consistentemente e as que ficam presas. Executores dependem de esforço bruto, líderes dependem de sistemas inteligentes, e sistemas multiplicam o esforço muito além do que a força de vontade sozinha pode alcançar. Pense nisso. Quando você depende apenas de motivação, seu progresso sobe e desce com o seu humor. Quando você depende apenas de disciplina, você melhora.
Mas quando você depende de sistemas, passos claros, hábitos repetíveis, rotinas pré-estabelecidas, você cresce quase sem esforço, porque sistemas não perguntam como você está se sentindo. Sistemas não precisam de lembretes. Sistemas não tiram dias de folga. Eles trabalham para você 24 horas por dia. Líderes sabem que o sucesso não pode depender da emoção. Emoções mudam, condições mudam, estações mudam. Sistemas permanecem firmes. E essa estabilidade permite que você se mova mais rápido e mire mais alto sem se esgotar. Um sistema pode ser simples, uma rotina matinal que alinha sua mente antes que o mundo fique barulhento. Um checklist para metas semanais, um bloco de tempo que protege seu trabalho profundo, uma estrutura para gerenciar seu dinheiro em reais, sua saúde, seus hábitos ou seu aprendizado. Quanto mais simples o sistema, maior o seu impacto. Quando você vive sem sistemas, tudo parece urgente. Você persegue tarefas o dia todo, esperando alcançar o prejuízo. Você repete os mesmos erros porque nada está organizado. Você gasta energia resolvendo os mesmos problemas repetidamente, como tentar consertar um vazamento sem nunca reparar o cano. Isso é pensamento de executor, reativo, exaustivo e temporário. Pensamento de liderança é proativo, é estratégico, é construído na crença de que a vida se torna mais fácil quando você constrói algo que continua funcionando depois que você para. Líderes entendem que toda área caótica da vida é simplesmente uma área onde falta um sistema. Se suas finanças estão bagunçadas, você precisa de um sistema de orçamento. Se seu tempo desaparece, você precisa de um sistema de agendamento. Se suas metas continuam escorregando, você precisa de um sistema de rastreamento. Sistemas não são sobre controle rígido, são sobre liberdade. Liberdade do estresse, liberdade de repetir os mesmos erros, liberdade de depender da motivação para te carregar. Quando você sistematiza a sua vida, você cria espaço para criatividade, crescimento e pensamento maior. Você ganha tempo, você ganha clareza. Você ganha paz. E aqui está o segredo, que a maioria nunca percebe. Líderes não constroem sistemas porque são disciplinados. Eles se tornam disciplinados porque constroem sistemas. A estrutura produz a consistência. A consistência produz os resultados. Os resultados produzem a confiança. Comece pequeno. Construa um sistema que apoie o futuro que você quer. Então, adicione outro. Com o tempo, sua vida inteira se torna uma rede de rotinas que te movem para frente automaticamente. Pense em sistemas, não em turnos. Não apenas trabalhe mais duro. Construa uma estrutura que faça seu trabalho duro se multiplicar. É assim que líderes criam progresso que dura. Número 4. Tome decisões baseadas em princípios, não em pressão. Todos os dias, a vida te dá duas maneiras de escolher. Você pode decidir pela pressão ou pode decidir pelos princípios. Um te mantém exausto e incerto. O outro te torna firme, confiante e respeitado. Esta é uma das diferenças centrais entre o pensamento operacional e o pensamento de liderança. Um executor responde à pressão, prazos, expectativas, demandas, emoções, estresse. Suas escolhas são moldadas pelo que parece urgente no momento. Quando a pressão aumenta, eles se dobram. Quando alguém empurra com força suficiente, eles ajustam sua direção, mesmo que vá contra o que realmente acreditam. É assim que as pessoas se perdem. É assim que acordam anos depois, se perguntando por que a vida não parece mais a vida delas. Um líder opera por princípios. Princípios são os padrões que você define para si mesmo, os valores em que você se apoia, as regras que segue mesmo quando ninguém está olhando. Princípios não mudam conforme o vento. Eles não desmoronam sob estresse. Eles não mudam porque outra pessoa está chateada, exigente ou impaciente. Princípios te ancoram quando tudo ao seu redor está tremendo. A pressão te puxa para o caminho mais fácil. Os princípios te guiam para o caminho certo. Líderes escolhem o caminho certo, mesmo quando é mais difícil, mesmo quando é mais lento, mesmo quando ninguém aplaude. E aqui está a parte importante.
Decisões baseadas em pressão dão alívio rápido, mas arrependimento a longo prazo. Decisões baseadas em princípios dão desconforto temporário, mas força a longo prazo. Quando você baseia suas decisões em princípios, as pessoas começam a confiar em você. Não porque você é perfeito, mas porque você é consistente. Elas sabem onde você está pisando. Elas sabem no que você acredita. Elas sabem que você não pode ser empurrado pelo medo ou manipulado pela urgência. Essa é a fundação da liderança. Clareza apoiada por coragem. Para pensar como um líder, você deve identificar os princípios pelos quais quer viver. Você valoriza a honestidade, então fale a verdade, mesmo quando a pressão disser para suavizá-la. Você valoriza o crescimento? Então escolha desafios, mesmo quando a pressão disser para ficar confortável. Você valoriza o respeito, então trate as pessoas com dignidade, mesmo quando a pressão tentar gatilhar sua raiva. A pressão sempre será barulhenta. A pressão sempre tentará te apressar. A pressão sempre dirá que algo terrível vai acontecer se você não ceder agora. Mas a liderança exige a força para pausar, respirar e perguntar: o que se alinha com meus princípios? Que decisão honra meu futuro, não apenas meu momento? Quando você vive guiado por princípios, a vida se torna mais simples, não mais fácil, mas mais clara. Você para de dizer sim para tudo. Você para de ser arrastado para o drama do momento. Você para de deixar a urgência dos outros decidir sua direção. Em vez disso, você age com propósito. Você age com intenção. Lembre-se disto, a pressão quer uma reação, os princípios querem uma decisão. Uma reação é emocional, uma decisão é racional, uma reação é temporária, uma decisão é duradoura, uma reação é sobre sobrevivência, uma decisão é sobre crescimento. Escolha o caminho dos princípios, tome decisões que protejam seu caráter, fortaleçam seu futuro e reflitam o líder que você está se tornando. Número 5. Aprenda a ver o panorama geral antes de se mover. Uma das maiores vantagens que um líder tem é a habilidade de dar um passo para trás e ver além do momento imediato. Enquanto outros estão presos no que está acontecendo agora, um líder olha para o que vem a seguir. Essa perspectiva ampliada é o que separa decisões apressadas de decisões sábias, esforço desperdiçado de ação significativa e conforto de curto prazo de sucesso de longo prazo. A maioria das pessoas se move rápido demais. Elas reagem ao ruído ao redor sem entender as consequências de suas escolhas. Elas pulam em situações por causa da pressão, emoções ou desejo de resultados instantâneos. Mas o pensamento de liderança exige algo mais forte: paciência misturada com clareza. É a habilidade de pausar, tirar o zoom e perguntar: se eu der este passo, onde isso vai dar? Qual é o custo real? Qual é o benefício real? Como essa decisão moldará meu futuro? Ver o panorama geral não significa pensar demais. Significa entender a direção. Significa reconhecer padrões. Significa prestar atenção no impacto de longo prazo dos movimentos de curto prazo. Um executor foca na tarefa. Um líder foca no resultado que a tarefa cria. Quando você não vê o panorama geral, a vida se torna um ciclo de consertar os mesmos problemas repetidamente. Você corre para compromissos que te drenam. Você aceita oportunidades que te afastam das suas metas. Você gasta sua energia combatendo incêndios que nunca existiriam se você tivesse pausado o suficiente para olhar adiante. Líderes evitam batalhas desnecessárias porque pensam à frente. Eles não perdem tempo lutando contra cada pequeno desafio. Eles não se distraem com cada tentação. Eles não perseguem cada oportunidade. Eles escolhem cuidadosamente. Eles se movem estrategicamente. Eles agem com intenção. Quando você treina a si mesmo para ver o panorama geral, toda a sua mentalidade muda. Você começa a entender que nem todo problema é urgente. Nem toda emoção merece ação. Nem toda oportunidade é boa. Algumas coisas são simplesmente distrações, usando a máscara da importância. Essa habilidade de tirar o zoom também te ajuda a lidar com contratempos de forma diferente. Em vez de se sentir derrotado, você começa a ver os contratempos como capítulos temporários em uma história muito maior.
Você percebe que um dia ruim não define seu futuro. Um erro não destrói seu potencial. Um atraso não significa que você saiu dos trilhos. Líderes entendem que o progresso raramente é uma linha reta. É uma jornada que inclui obstáculos, desvios e ajustes. Para dominar o panorama geral, pratique fazer perguntas de longo prazo a si mesmo. Isso vai importar daqui a um ano? Essa decisão me aproxima ou me afasta da minha visão? Qual é o propósito real por trás desse passo? Essa ação está alinhada com quem eu quero me tornar? Essas perguntas te ajudam a se elevar acima do ruído e ver o que realmente importa. Lembre-se, ver o panorama geral não é sobre ser lento, é sobre ser intencional. É sobre se mover com direção em vez de correr com emoção. É sobre fazer escolhas hoje que honram o futuro que você quer amanhã. Treine sua mente para olhar além do momento. Líderes não apenas se movem, eles entendem por que se movem. E essa clareza é o que molda futuros poderosos. Número 6. Treine-se para resolver problemas antes que eles cheguem. A vantagem de um líder não está apenas em como eles respondem aos problemas, mas em como se preparam para eles. Qualquer um pode reagir quando algo dá errado. Qualquer um pode se desesperar quando a pressão bate. Mas o pensamento de liderança sobe para outro nível. Ele antecipa, prevê e prepara. Líderes não esperam o fogo começar para procurar o extintor. Eles veem a faísca muito antes de virar fumaça. A maioria das pessoas vive em um ciclo de pensamento de emergência. Elas correm de uma crise para outra porque nunca param para olhar à frente. Suas vidas se tornam uma resposta constante a problemas que poderiam ter sido evitados com um pouco de reflexão prévia. Isso é pensamento de Egessokora, reativo, estressante, imprevisível e mantém as pessoas presas, sempre tentando consertar o que poderiam ter prevenido. O pensamento de liderança é diferente. A liderança pergunta: quais desafios provavelmente aparecerão? Quais padrões estou notando? O que posso fortalecer, organizar ou mudar agora para evitar problemas maiores depois? Esse tipo de pensamento não te torna paranoico, te torna preparado, te dá controle sobre seu futuro em vez de deixar seu futuro controlar você. Quando você se treina para resolver problemas antes que cheguem, você protege sua energia. Pense em quanto tempo é desperdiçado consertando as mesmas questões repetidamente. Tarefas esquecidas, erros financeiros, mal-entendidos em relacionamentos, rotinas quebradas e hábitos desorganizados. Essas não são surpresas, são resultados da falta de planejamento. Líderes estudam suas fraquezas para poderem ficar mais fortes. Líderes analisam suas rotinas para poderem afiá-las. Líderes olham para o comportamento das pessoas ao redor para poderem gerenciar expectativas em vez de reagir emocionalmente. Líderes observam padrões porque padrões preveem problemas. Por exemplo, se você sabe que perde o foco no final do dia, estruture suas tarefas mais importantes mais cedo. Se nota que suas finanças ficam bagunçadas todo mês, instale uma rotina de orçamento. Se reconhece que certos ambientes gatilham distração, redesenhe seu espaço de trabalho. Esses são ajustes simples e inteligentes que previnem problemas maiores. O objetivo não é evitar todos os problemas. Isso é impossível. O objetivo é evitar problemas desnecessários, aqueles que drenam sua energia mental, aqueles que desaceleram seu progresso, aqueles que vêm da falta de preparo, não dos desafios naturais da vida. Ao antecipar problemas, você constrói confiança. Você começa a entrar em situações com calma em vez de ansiedade. Você começa a tomar decisões com clareza em vez de medo. Você começa a confiar em si mesmo porque sabe que pensou à frente. E aqui está a melhor parte. Quanto mais proativamente você pensa, melhores se tornam seus instintos. Você começa a reconhecer problemas cedo. Começa a ver oportunidades escondidas dentro de desafios potenciais. Você começa a se tornar a pessoa a quem os outros recorrem quando a pressão sobe, porque você é firme, calmo e está pronto. Treine sua mente para pensar 2 passos à frente. Treine seus hábitos para te apoiar antes que o estresse chegue. Treine suas ações para prevenir problemas, não apenas reagir a eles. É assim que líderes se mantêm à frente, preparando, não entrando em pânico. Número 7. Comunique-se com propósito.
não com emoção. Um dos sinais mais seguros de que alguém está entrando no pensamento de liderança é a maneira como se comunica. Um executor fala para liberar emoção. Um líder fala para criar clareza. Comunicação baseada em emoção é barulhenta, reativa, defensiva e imprevisível. Comunicação baseada em propósito é firme, intencional e significativa. Ela constrói respeito, confiança e entendimento. Quando você se comunica com emoção, suas palavras vêm do calor do momento. Você diz coisas que não quer dizer. Você responde rápido demais, reage antes de pensar. E depois que o momento passa, você fica tentando consertar o estrago. Comunicação movida à emoção pode parecer poderosa na hora, mas quase sempre enfraquece sua posição depois. Líderes entendem isso. Eles sabem que a força de uma mensagem não está no volume da voz, mas na clareza da intenção. Eles falam com direção, falam com controle, falam com a mentalidade. Que resultado eu quero que essa conversa crie? Comunicação proposital não é sobre ser frio ou robótico, é sobre ser responsável com suas palavras. É sobre escolher a expressão em vez da explosão. É sobre guiar conversas em vez de ser arrastado por elas. Um líder não permite que as emoções assumam o volante. Eles usam a emoção como informação, não como arma. Pense em quanto conflito na vida vem de mal-entendidos, suposições e reações sem filtro. Um comentário afiado dito na frustração. Uma mensagem enviada sem pensar. Uma resposta moldada pela impaciência. Esses pequenos momentos reativos criam tensão a longo prazo. E a pior parte, a maioria poderia ser evitada pausando o suficiente para falar com propósito. Líderes praticam a pausa. Eles respiram, observam a situação e decidem como responder em vez de se deixarem reagir. Essa pausa não é fraqueza, é sabedoria. Ela te dá espaço para pensar sobre qual resultado você quer, não qual emoção você sente. Quando você se comunica com propósito, as pessoas escutam diferente. Elas te levam a sério, respeitam sua presença. Você para de soar imprevisível e começa a soar confiável. Essa mudança na comunicação te eleva não apenas no trabalho ou nos negócios, mas nos relacionamentos, família, amizades e em cada área da vida. A comunicação proposital tem 3 partes simples. 1. Saiba o que você quer dizer. Não divague, não ataque, não suponha. Tenha clareza na mensagem. Diga com calma e de forma direta. Calma não enfraquece seu ponto, ela o fortalece. Palavras diretas removem a confusão. 3. Escute sem pressa para defender. Líderes não escutam para responder. Eles escutam para entender. Só então eles respondem com intenção. Esse tipo de comunicação cria soluções em vez de discussões. Abre portas em vez de fechá-las. Te torna acessível, mais forte, gentil, mais firme, paciente, mais claro. Lembre-se disto. Suas palavras são uma ferramenta. Elas podem construir ou destruir. Podem acalmar ou escalar. Podem guiar ou confundir. Líderes dominam essa ferramenta. Eles a usam para mover situações para frente, não para trás. Comunique-se com propósito. Deixe suas palavras trabalharem por você, não contra você. É assim que você fala como alguém que lidera, não alguém que é liderado por suas emoções. Número 8. Cerque-se de pessoas que elevam seu pensamento. Nada influencia mais sua mentalidade do que as pessoas que você permite na sua vida diária. Você pode ter a ética de trabalho mais forte, a visão mais clara, as metas mais poderosas, mas se as pessoas ao seu redor puxam seu pensamento para baixo, seu progresso se arrasta. O pensamento de liderança não pode crescer em um ambiente de baixo nível, ele precisa de desafio, encorajamento e padrões que te estiquem para cima. Executores escolhem conforto, líderes escolhem elevação. É por isso que suas companhias importam. Você absorve as atitudes, hábitos e crenças das pessoas mais próximas a você. Se elas reclamam, você lentamente adota esse tom. Se duvidam de si mesmas, você começa a questionar seu próprio potencial. Se contentam com menos, você começa a baixar suas próprias expectativas sem nem notar. Um líder evita essa armadilha.
Um líder constrói um ambiente que o empurra para pensar maior, agir de forma mais inteligente e crescer consistentemente. Eles entendem que as pessoas ao redor não devem apenas fazer companhia, elas devem te manter responsável. Cercar-se de pessoas que elevam seu pensamento não significa perseguir pessoas perfeitas. Significa escolher pessoas que vivem com intenção, que valorizam o crescimento, que falam com propósito, que miram mais alto do que suas desculpas. Elas não precisam ser ricas ou famosas, só precisam estar comprometidas com a própria melhoria. Estar perto desse tipo de energia te molda naturalmente. Quando você entra em um grupo onde os padrões são mais altos, algo poderoso acontece. Você sobe, você para de dar desculpas, porque ninguém mais as está dando. Você para de aceitar a média porque ninguém mais aceita. Você para de jogar pequeno porque as pessoas ao seu redor te lembram do que você é capaz. Líderes não temem ser os menores na sala. Eles buscam isso, eles sabem que estar cercado por pensadores mais fortes força o crescimento, força a clareza, força a disciplina, força você a olhar para a sua vida honestamente e remover os hábitos que te seguram. E aqui está a verdade. Nem todos no seu círculo atual se moverão com você. Algumas pessoas ficarão desconfortáveis com seu crescimento. Algumas podem se sentir ameaçadas. Algumas podem tentar te puxar de volta para o nível onde se sentem seguras. Isso é normal. O crescimento revela quem pertence ao seu futuro e quem só cabia no seu passado. Deixar ir não é sobre arrogância, é sobre alinhamento. Se alguém constantemente drena sua energia, duvida dos seus sonhos ou te distrai das suas metas, você deve proteger sua mente. Liderança exige esse tipo de coragem. A coragem de escolher seu ambiente em vez de aceitá-lo. Você não precisa de um círculo massivo. Você precisa de um círculo significativo. Mesmo uma ou duas pessoas que pensam maior que você podem mudar a direção da sua vida. A mentalidade delas vai te desafiar. Os hábitos delas vão te inspirar. A disciplina delas vai te afiar. A crença delas vai te levantar. Lembre-se disto. Seu ambiente está alimentando seu crescimento ou alimentando suas limitações. Cerque-se das mentes que te elevam, das vozes que te fortalecem e das pessoas que esperam o melhor de você. É assim que líderes constroem uma vida que continua subindo ano após ano. Número 9. Transforme a disciplina no seu hábito inegociável diário. Se há um traço que separa líderes de todos os outros, não é talento, sorte ou inteligência. É disciplina. Disciplina é a força silenciosa que molda a grandeza. É o ritmo constante por trás de cada mente forte e cada vida forte. Executores dependem de motivação porque motivação é gostosa. Líderes dependem de disciplina porque disciplina funciona. A motivação sobe e desce. Algumas manhãs você se sente inspirado, outros dias se sente esgotado. Alguns momentos te energizam, outros te drenam. Se seu progresso depende de emoção, seus resultados serão sempre inconsistentes. Disciplina não liga para a emoção. Disciplina não pergunta como você se sente. Disciplina diz, faça o que precisa ser feito porque precisa ser feito. Isso é pensamento de liderança. Disciplina é um hábito, não um humor. É a decisão de aparecer mesmo quando sua energia está baixa. É a escolha de honrar suas prioridades mesmo quando distrações tentam te seduzir. É a coragem de manter suas promessas a si mesmo, não de vez em quando, mas todo santo dia. Essa repetição diária constrói uma força dentro de você que não pode ser abalada pelas circunstâncias. Executores tomam decisões baseadas em conveniência. Líderes tomam decisões baseadas em compromisso. E a lacuna entre essas duas mentalidades determina a lacuna entre a média e o excepcional. Quando algo importa para um líder, torna-se inegociável, não opcional. Não quando eu estiver afim. Não se tudo correr perfeitamente. Inegociável. Uma das coisas mais poderosas que a disciplina te dá é liberdade. Liberdade do caos, liberdade da procrastinação, liberdade das oscilações emocionais, liberdade da dúvida. Porque uma vez que você prova a si mesmo que pode contar com seus próprios hábitos, você para de questionar sua habilidade de vencer.
Você começa a confiar em si mesmo. Disciplina também constrói momento. Cada pequeno ato compõe. Cada rotina fortalece seu foco. Cada compromisso repetido afia seu caráter. Disciplina não é sobre empurrar mais forte. É sobre criar consistência para que você não precise empurrar tão forte. Seus sistemas e hábitos começam a te carregar. Seu crescimento se torna automático. Muitas pessoas falham, não porque lhes falta habilidade, mas porque lhes falta consistência. Elas começam forte, depois desaparecem. Fazem um plano, depois o abandonam ao primeiro sinal de desconforto. Mas a grandeza não é encontrada na empolgação do começo. É encontrada na resistência da continuação. Líderes entendem isso. Eles não perseguem intensidade. Eles constroem consistência. Para transformar disciplina no seu hábito inegociável diário, comece pequeno. Escolha uma coisa com a qual vai se comprometer todo dia. Algo que fortaleça sua mente, sua saúde, suas metas ou seu futuro. Pode ser ler por 10 minutos, acordar na mesma hora, seguir um orçamento, treinar seu corpo, planejar seu dia ou aprender uma nova habilidade. Comece com um, domine-o, depois adicione outro. Com o tempo, sua vida se torna uma corrente de hábitos que apoiam sua visão. E uma vez que a disciplina se torna parte da sua identidade, tudo muda. Você se torna mais confiável, mais focado, mais confiante. Você para de negociar com a fraqueza e começa a negociar com seu futuro. Disciplina é a forma mais alta de autorrespeito. É a prova de que você acredita na pessoa que está se tornando. Faça dela seu inegociável diário e você viverá uma vida que a maioria das pessoas apenas sonha. Número 10. Assuma a responsabilidade, mesmo quando não for sua culpa. Nada fortalece o caráter de uma pessoa mais rápido do que assumir responsabilidade. Não o tipo de responsabilidade que é conveniente. Não o tipo que só se aplica quando tudo vai bem. Responsabilidade real, a que líderes praticam, significa ser dono das suas ações, seus resultados, sua direção e sim, até dos seus erros, independentemente de você ter sido ou não quem causou o problema inicialmente. Essa mentalidade separa o comum do excepcional. Uma mentalidade de executor procura alguém para culpar. Uma mentalidade de líder procura algum lugar para crescer. Quando algo dá errado, a maioria aponta dedos, se defende ou inventa desculpas. Líderes não perdem tempo fazendo isso. Eles fazem uma pergunta simples: o que eu posso fazer para melhorar a situação? Essa pergunta os coloca de volta no controle. Responsabilidade dá poder. Culpa tira poder. Quando você assume a responsabilidade, mesmo quando a situação não foi sua culpa, você se eleva acima do problema. Você para de ser vítima das circunstâncias e começa a ser o autor da sua resposta. É aí que a força real começa. Líderes sabem que culpar os outros pode parecer emocionalmente satisfatório no momento, mas não faz nada para melhorar o futuro. Responsabilidade, por outro lado, transforma frustração em progresso. Assumir responsabilidade não significa aceitar tratamento injusto. Significa recusar-se a ser impotente. Significa escolher crescimento em vez de orgulho. Significa dizer: vou consertar o que posso, aprender o que devo e seguir em frente mais sábio do que antes. Essa mentalidade te torna imparável. Por quê? Porque quando você assume responsabilidade, nunca fica preso esperando alguém mudar. Você não depende de desculpas, aprovações ou permissão. Você se move porque escolhe se mover. Você melhora porque escolhe melhorar. Responsabilidade te liberta de esperar que a vida te trate com justiça. Em vez disso, você aprende a vencer mesmo em situações que não foram desenhadas para você. Esse tipo de pensamento também ganha respeito. As pessoas confiam em líderes que não se escondem atrás de desculpas. Elas confiam naqueles que admitem erros, os corrigem e seguem em frente. Responsabilidade constrói credibilidade. Credibilidade constrói influência. E influência constrói liderança. Pense nos momentos da sua vida onde você poderia ter virado o jogo mais cedo se tivesse assumido a responsabilidade em vez de esperar outro agir. Pense nas oportunidades que poderia ter protegido, nos relacionamentos que poderia ter fortalecido, nos atrasos que poderia ter evitado. Responsabilidade não é sobre culpa,
é sobre poder. É a maneira mais rápida de retomar o controle da sua direção. Comece a praticar essa mentalidade hoje. Se algo der errado, pergunte a si mesmo: que parte disso eu posso consertar? O que posso aprender com isso? O que posso fazer diferente na próxima vez? Se você concorda que assumir o controle é o único caminho, deixe um comentário abaixo dizendo: eu assumo o comando para firmar esse compromisso. Essas perguntas mudam sua mente de reclamar para comandar. Elas transformam frustração em clareza. Transformam fraqueza em sabedoria. A grandeza começa no momento em que você para de discutir com a realidade e começa a moldá-la. Líderes não esperam condições ideais. Eles assumem a responsabilidade e constroem seu próprio caminho. Assuma a responsabilidade mesmo quando não for sua culpa, e você se verá subindo acima de situações que mantêm os outros no chão. Essa é a mentalidade que cria poder real e duradouro. Número 11. Foque na melhoria, não na aprovação. Chega um ponto na vida em que você deve decidir se quer impressionar as pessoas ou melhorar a si mesmo. Esses dois caminhos raramente vão na mesma direção. Aprovação é uma armadilha, macia na superfície, pesada por baixo. Melhoria é uma disciplina, desafiadora no início, recompensadora para a vida toda. A mentalidade de executor persegue aprovação. A mentalidade de líder persegue crescimento. Quando você busca aprovação, você entrega seu poder a outras pessoas. Seu humor sobe e desce com as opiniões delas. Sua confiança depende das reações delas. Suas decisões se tornam moldadas pelo que você acha que elas vão gostar, em vez do que você sabe que é certo. Você começa a atuar para o aplauso, em vez de atuar para o progresso. É assim que o potencial é desperdiçado, lenta, silenciosa e completamente. Líderes se recusam a viver assim. Eles entendem que a aprovação é temporária, imprevisível e frequentemente irrelevante. O que importa é a melhoria, tornar-se melhor, mais forte, mais sábio e mais capaz a cada dia. Líderes medem sua vida pelo progresso, não pela popularidade. A verdade é simples. Se você persegue aprovação, estará sempre se ajustando para agradar pessoas que não têm que viver com as consequências das suas decisões. Mas se você foca na melhoria, você assume total posse do seu crescimento e do seu futuro. É daí que vem a confiança real. A confiança construída a partir da competência. Melhoria é trabalho honesto. Ela te força a encarar suas fraquezas, confrontar suas desculpas e assumir responsabilidade pelos seus hábitos. Ela te empurra para parar de fingir que já é o bastante e começar a se tornar alguém de quem você se orgulha. Nem sempre é confortável, mas é sempre significativo. Buscar aprovação, por outro lado, encoraja o fingimento, encoraja atalhos, encoraja esconder suas falhas em vez de fortalecê-las, encoraja viver para os olhos dos outros em vez dos padrões do seu eu futuro. E no final, você percebe algo poderoso. As pessoas que você tentou impressionar nunca estavam pensando em você tanto quanto você imaginava. Quando você muda seu foco para a melhoria, tudo muda. Você começa a valorizar o esforço acima do elogio. Começa a procurar lições em vez de validação. Começa a definir metas que correspondem ao seu potencial, não ao seu medo de julgamento. Você para de se desculpar por querer mais da vida. Essa mentalidade afeta seus relacionamentos também. Quando você está focado em aprovação, é facilmente manipulado, mas quando foca em melhoria, você se torna firme. Você sabe quem é e para onde está indo. Essa clareza torna sua comunicação mais forte, suas escolhas mais sábias e sua presença mais respeitada. Para abraçar a melhoria, pergunte-se diariamente: que habilidade posso afiar hoje? Que hábito posso fortalecer? Que erro posso usar para aprender? Que passo posso dar que move minha vida para frente? Essas perguntas tiram sua mente da insegurança e a colocam no crescimento. Elas substituem o medo pelo propósito, a hesitação pela ação. Lembre-se disto: aprovação desaparece, mas melhoria se acumula. Aprovação te dá um momento, melhoria te dá uma vida inteira. Uma te torna querido, a outra te torna poderoso. Escolha a melhoria, construa a si mesmo, fortaleça sua mente, cresça além de ontem. Essa é a marca de um líder. Número 12.
Mova-se primeiro, mova-se rápido e ajuste depois. Uma das marcas mais claras de um líder é sua habilidade de se mover sem esperar por condições perfeitas. Eles não ficam sentados esperando o momento certo, o timing certo ou a aprovação certa. Eles se movem, agem, dão o passo à frente mesmo quando o caminho não está totalmente claro. Pensamento operacional hesita. Pensamento de liderança inicia. Muitas pessoas atrasam seu futuro porque estão esperando se sentir prontas. Esperam por confiança, esperam por clareza, esperam por garantias. Mas a prontidão não vem antes da ação, ela vem por causa da ação. Líderes entendem que o momento cria clareza, não o contrário. Uma vez que você começa a se mover, sua mente se afia, seus instintos acordam e seu propósito se torna mais claro a cada passo. Mover-se primeiro não significa agir de forma imprudente, significa recusar-se a ser paralisado pelo excesso de pensamento. Significa confiar que o progresso vem através do movimento. Significa entender que ficar parado é a decisão mais perigosa que você pode tomar. Quando você hesita, oportunidades escorrem pelos dedos. Quando você espera demais, o medo cresce. Quando você empaca, seus sonhos ficam na prateleira. Líderes se movem rápido, não porque estão com pressa, mas porque se recusam a se afogar na dúvida. Eles sabem que dar o primeiro passo é frequentemente o mais difícil, mas uma vez dado, o resto começa a fluir. Movimento constrói confiança, confiança constrói coragem, coragem constrói resultados. E aqui está a parte que a maioria ignora. Você sempre pode ajustar, você sempre pode refinar, você sempre pode corrigir sua direção. Nada que você começa precisa ser perfeito, só precisa começar. Toda grande ideia, todo projeto de sucesso, todo grande ponto de virada na vida de alguém começou com uma ação imperfeita. Líderes não temem erros, eles temem a estagnação. Quando você se move primeiro, cria espaço para aprendizado. Você ganha informações que o planejamento sozinho nunca poderia dar. Você descobre o que funciona, o que não funciona e o que precisa mudar. Você desenvolve um ritmo em que as pessoas ao redor começam a confiar. Líderes criam impulso e os outros seguem esse impulso. Pense na diferença entre alguém que espera tudo se alinhar e alguém que toma a iniciativa. Aquele que espera permanece no mesmo lugar. Aquele que se move constrói experiência, constrói habilidade, constrói resiliência. Eles aprendem mais rápido, ficam mais fortes, sobem mais cedo. Essa mentalidade também ganha respeito. As pessoas naturalmente seguem aqueles que se movem com propósito. Elas confiam naqueles que agem com intenção e admiram aqueles que se recusam a deixar o medo ditar seu ritmo. Líderes dão o primeiro passo não porque têm todas as respostas, mas porque estão dispostos a encontrá-las. Então treine-se para agir rapidamente quando sua intuição te cutucar. Não atrase o telefonema, não pause na oportunidade, não espere por certeza. Mova-se primeiro, depois deixe seu crescimento guiar os ajustes. Seu futuro te agradecerá por cada passo ousado que você der hoje. Líderes entendem uma verdade: a ação revela mais do que a análise jamais revelará. Mova-se, comece, inicie agora, ajuste conforme cresce. Esse é o ritmo da liderança. Pensar como um líder não é sobre ter um título, um escritório de esquina ou autoridade sobre os outros. É sobre a maneira como você se porta todo dia, a maneira como pensa, decide, age e cresce. Ao longo desta jornada, você viu a mudança do pensamento de executor para o pensamento de líder. Um é reativo, o outro intencional. Um é guiado pela pressão, o outro por princípios. Um espera por direção, o outro cria a direção. O pensamento de liderança começa no momento em que você decide que seu futuro merece mais do que sobrevivência. Ele merece estratégia, merece visão, merece disciplina, merece a força total do seu potencial. Quando você pensa como um líder, seu mundo expande. Você começa a escolher seu ambiente em vez de aceitá-lo. Começa a agir com clareza em vez de confusão. Começa a se mover com propósito, em vez de ficar à deriva nas rotinas.
Cada capítulo compartilhou uma peça dessa transformação. Assumir o controle de suas reações, construir uma visão, criar sistemas, apoiar-se em princípios, ver o panorama geral, preparar-se antes dos problemas chegarem, comunicar-se com intenção, proteger seu ambiente, construir disciplina, assumir responsabilidade, perseguir a melhoria e mover-se ousadamente mesmo na incerteza. Essas não são teorias, são práticas, habilidades que moldam caráter e redefinem sua vida. Nem todas parecerão fáceis no começo, o crescimento raramente é, mas quanto mais você as pratica, mais naturais se tornam. E uma vez que se tornam parte de quem você é, tudo na sua vida começa a subir para encontrar seu novo padrão. Oportunidades aparecem, pessoas te tratam diferente, você caminha com mais confiança, faz escolhas que respeitam seu futuro. A liderança não é sobre estar acima das pessoas, é sobre estar acima das suas desculpas, acima das suas limitações, acima dos seus velhos hábitos, acima dos seus medos. É sobre elevar seu pensamento para que suas ações subam junto. Você tem a habilidade, tem a força, tem a oportunidade agora mesmo de começar a pensar como um líder. Não espere o mundo te entregar permissão. Entre nisso, assuma, viva isso. Sua vida muda no momento em que sua mentalidade muda, e hoje você deu esse passo. Agora leve isso adiante. Lidere seus pensamentos, lidere suas escolhas, lidere seu futuro.